Obrigado a todos por estarem aqui no último dia da COP, por isso é bem relevante o que estamos a falar. E o objetivo desta conversa inicial é descrever aquilo que são, talvez a priori, as dinâmicas de transição mais relevantes para fazer esta modulação participativa do sistema de energia nacional. E começar por sublinhar aquilo que a Inês estava a dizer, que é os caminhos para a transição implicam escolhas técnicas, como é evidente, mas também escolhas que têm a ver com outros aspectos mais relacionados com as pessoas, com os custos, os impactos ambientais, sociais e até culturais de determinadas pessoas ou comunidades terem preferências por determinados caminhos. E para nós discutirmos esta dimensão humana da transição energética, e focando no caso português, aquilo que identificamos logo no princípio deste projeto foi aquilo que chamámos casos de conflito potenciais, que a palavra conflito se calhar pode ser demasiado abusiva, mas vamos pensar em caminhos possíveis, ambos, que as várias opções são caminhos possíveis para fazermos a descarbonização do nosso sistema energético, em particular o elétrico, que é onde nos estamos a focar agora, e que a dimensão humana pode nos levar a caminhos alternativos. E os três que nós identificamos como mais relevantes a priori por exemplo, no caso da geração solar fotovoltaica, que com certeza vai fazer parte do nosso, vai ser uma das principais frações do nosso mix energético, pode ser feito de uma forma sobretudo centralizada, ou em alternativa ou complementarmente de uma forma distribuída. Depois já falamos um bocadinho melhor sobre o que é que isto quer dizer. Quando temos muitas renováveis, vamos precisar de introduzir flexibilidade no sistema, e isso pode ser feito, por exemplo, através do armazenamento em baterias, nas casas das pessoas, como em grandes bancos de baterias, ou se calhar a pensar mais nos automóveis elétricos ligados à rede, ou em alternativa poderia ser feito através da estratégia do hidrogênio. E depois, um outro ponto que nos pareceu que seria muito relevante tem a ver com a velocidade da transição energética, ou aqui chamamos-lhe a urgência da transição energética. Depois, quando começaram os inquéritos e as entrevistas, que a Inês e a Débora vão falar a seguir, apareceu de uma forma bastante evidente um quarto tema, que é o relativo à participação dos cidadãos no desenvolvimento do sistema energético. E o meu objetivo aqui nesta conversa inicial é explicar mais ou menos qual é que é os dilemas associados a estes 4 casos de estudo. O primeiro, das grandes centrais versus a geração distribuída, podemos pensar aqui esta balança que está desequilibrada de um lado, mas é só para ficar bonito, porque de facto não sabemos para que lado é que deve inclinar. Temos aqui fatores que vale a pena pensar. Quando olhamos para grandes centrais, que em Portugal tipicamente seriam, ou serão no Alentejo, que é uma dinâmica que já começou a acontecer, à primeira vista parece que vamos ter eletricidade mais barata do que se estivermos a pôr painéis nos telhados das casas nas grandes cidades, e por uma questão de escala é natural que possamos esperar maior rapidez na instalação desta capacidade fotovoltaica. Aqui temos um ponto de interrogação, porque se calhar se houver uma grande aversão a este tipo de grandes centrais, se calhar o processo até pode ser mais demorado do que, embora tecnicamente mais escalável, se calhar até pode ser mais demorado ou não. Aspectos que às vezes perturbam as pessoas quando falamos em grandes centrais têm a ver com aspectos relativamente à concentração
dos projetos e da capacidade instalada nas mãos de poucas pessoas, tipicamente grandes empresas, em vez de serem os cidadãos, e isso leva à segunda consequência, que é uma menor participação dos cidadãos, e por isso não existe uma espécie de empowerment da população. Já vamos falar um bocadinho sobre isto a seguir. E outros problemas que estão relacionados com a competição por usos da terra ou outras atividades económicas, como talvez o turismo, e isso pode levar a problemas de aceitação, e estamos a fazer escolhas para o país. Para ilustrar, temos aqui uma notícia sobre uma notícia de um jornal regional, mas também isto já chegou de facto à comunicação nacional, de alguma contestação de populações afetadas por novos projetos de centrais, em que as pessoas não se sentem muito confortáveis com a alteração da paisagem e a mudança do paradigma económico da região. O segundo caso de estudo é relativamente à tal flexibilidade que vos falei, que o sistema com renováveis tem que conseguir ser mais flexível do que, não é só, não se pode ligar e desligar o vento ou o sol, e por isso temos que introduzir alguma forma de flexibilidade no sistema, e é uma flexibilidade em larga escala. E isso pode ser feito através do armazenamento de energia, tipicamente em baterias, ou, por exemplo, através da produção de hidrogênio, que poderia ser aplicado para produzir eletricidade nas alturas em que temos maior consumo, ou seja só como a produção de hidrogênio para outras aplicações, como por exemplo para a indústria, ou para fertilizantes, e que aí o hidrogênio seria apenas uma maneira de modelar a procura e por isso conseguir resolver o equilíbrio entre a oferta e a procura de energia em cada instante. Qualquer um destes caminhos levanta interrogações. Por exemplo, pode promover exportações e a criação de emprego, mas, por exemplo, na produção de hidrogênio em Sines, que é um dos projetos bandeira que nós temos, pode estar ou não associado a consumo de água, que poderia ser necessária para, por exemplo, a irrigação na agricultura. Há riscos económicos, porque são soluções que hoje podem parecer uma boa ideia, mais uma do que a outra, mas podem parecer uma boa ideia, mas que se calhar daqui a 10 anos deixa de fazer sentido, e entretanto, porque ambas são caras, têm que ser feitos grandes investimentos que depois podíamos não ter retorno, e temos também eventuais problemas de impactos ambientais, em particular para o caso das minas. E isso não é preciso estar particularmente atento a estes problemas para ter acompanhado ao longo dos últimos tempos uma grande contestação à prospecção do lítio, em particular. O terceiro caso de estudo é aquilo que há pouco chamei a urgência, aqui rapidez na transição energética, em que é um dilema clássico, pode ser real ou imaginário, mas é pouco relevante se é real ou imaginário se for uma percepção pública. E esse é o dilema de economia versus ecologia, ou neste caso se é unânime, ou unânime talvez não, mas consensual, que precisamos de enverdar pela transição energética, e quanto mais rápido for, menos risco temos do ponto de vista da mudança climática. Por outro lado, isso implica um grande investimento, e tem que ser a prioridade do investimento público e privado, e por isso as outras coisas os outros aspectos da vida em comunidade podem ser prejudicados. Com certeza, aspectos positivos de uma transição energética rápida seria a redução de emissões e a criação de emprego verde, mas também vai ter ou pode ter impactos, por exemplo, ao nível do custo de energia, que se calhar podemos depois falar um bocadinho sobre os aspectos estruturais da atual ao aumento dos custos de energia. Com certeza
que, se for rápido, é difícil ser inclusivo e, por isso, pode acentuar um problema que já hoje é muito real em muitas geografias, e em Portugal sabemos que sim, que é o problema da pobreza energética. E depois temos aqui ainda uma outra caixa, que é o das outras prioridades, que nós temos muitos outros problemas para resolver na nossa sociedade, e se todo o nosso esforço e investimento vai para a transição energética, então o que é que acontece com a segurança social, com investimento na saúde e todos esses aspectos? Por isso, há aqui escolhas que têm que ser feitas e podem não são fáceis. Aqui para ilustrar o aumento dos custos de energia, numa notícia da SIC Notícias da semana passada. E depois chegamos ao último caso de estudo, que foi aquele que apareceu não no nosso exercício inicial, mas na sequência das entrevistas e inquéritos que, entretanto, começámos a fazer com muitos de vós, e um dos aspectos que apareceu com muita evidência foi este da importância da participação dos cidadãos no desenvolvimento do sistema de energia. É natural que uma pessoa sinta que é um processo que pode ser, um processo participado, com certeza que tem muitas vantagens. Temos a natureza bottom-up, faz com que as pessoas sintam que pertence, que o processo lhes pertence, e isso é uma maneira de garantir que o processo chega a bom caminho, e tem outros efeitos secundários, como o reforço das comunidades, que é positivo em todos os aspectos, mas também pode levar a outros problemas, aqui com alguns pontos de interrogação, porque de facto não sabemos antecipar se serão reais ou não, mas qual é que será o impacto desta participação nos custos de energia? Será que isto vai acelerar ou atrasar o processo de transição? E depois alguns aspectos que são bem conhecidos do NIMBY, Not in My Backyard, que é, eu considero que é super importante fazer, sei lá, a transição energética e instalar mais turbinas eólicas e painéis solares, mas não quero que o façam aqui na minha região, porque isso vai perturbar a economia ou a paisagem ou o que for, e por isso pode levar a levantar problemas. E esta é a paisagem que nós utilizamos, o modelo que nós utilizamos para explorar os diferentes caminhos que podemos ter para a nossa descarbonização do setor energético. E por isso eu fico já por aqui. Se calhar podemos conversar um bocadinho, ou então podemos seguir já para os resultados da modulação.